a gente parar para pensar, a população trabalhadora, operária, passa por uma opressão que é muito parecido com essa opressão do que é, né, ser espancado na rua, do que é ser isolado da família, porque trabalhar nas condições que nós vivemos hoje e no passado também é uma forma de escravização moderna. Somos muito explorados, trabalhamos enlouquecidamente em trabalhos que destroem a nossa saúde, e isso é opressão. Então, nós temos que estar juntos nessa luta, porque a gente não pode continuar mais vivendo nessa sociedade onde os salários são baixos, a inflação é alta, os governos estão sempre do lado dos ricos, a população LGBT segue morrendo na rua, as mulheres seguem sendo mortas, os negros seguem sendo mortos. Não dá para a gente continuar vendo isso. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Heller. Hoje, neste vídeo, nós vamos tratar de um tema que é muito importante. Nós estamos no mês de junho e dia 28 de junho é o dia que a gente comemora o orgulho LGBTI+. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Aqui no canal do Heller é conteúdo de interesse da classe trabalhadora. Então se inscreva no canal, ative o sininho. A gente tem feito vários vídeos com vários temas aqui no canal para a gente estar dialogando junto com os trabalhadores, e debate junto com os trabalhadores não é apenas debate sindical de aumento de salário, que é importante. Nós temos que discutir todos os temas políticos junto com os trabalhadores. E hoje a gente vai estar tratando deste tema. Então eu peço aí para que vocês que estão vendo este vídeo neste momento já jogue aí, principalmente nos grupos das fábricas para os trabalhadores, no grupo de WhatsApp, no Telegram, também compartilhem nas redes sociais, que é importante a gente fomentar este debate, discutir junto com os trabalhadores a importância da gente não ter nenhum preconceito, porque ter preconceito divide a classe. E dividir a classe significa a gente favorecer a outra classe, que é a classe do patrão. E hoje nós vamos tratar deste tema e eu vou fazer um bate-papo aqui neste vídeo de hoje com a companheira Nicaia. A Nicaia, que é bancária do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mulher trans, militante do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, assim como eu. E a gente vai estar fazendo aqui este bate-papo, como sempre, conteúdo de interesse dos trabalhadores. Companheira Nicaia, seja muito bem-vinda aqui ao canal do Heller. Passo aí, já falei um pouco aí de quem você é, mas fique à vontade para fazer a sua apresentação antes da gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, gente. Eu me chamo Nicaia, sou uma mulher trans, trabalho aqui no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, sou bancária, estudei Sociologia, sou formada em Sociologia, milito no PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, né? Sou uma militante que luta ao lado da classe trabalhadora, dentro da classe trabalhadora, do movimento LGBT, do movimento de mulheres, reconhecendo a necessidade de a gente construir uma outra sociedade, lutando ao mesmo tempo pelos nossos direitos. Eu queria começar esse nosso bate-papo. Este tema em relação ao movimento LGBTI+, também o movimento de luta das mulheres contra o machismo, a luta do movimento negro contra o racismo, tem sido tema adotado pelas empresas. Aqui na região do Vale do Paraíba, nós estamos na direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, um dos sindicatos mais importantes que existe no Brasil e no mundo. E aqui nós dirigimos, por exemplo, os trabalhadores da GM, multinacional norte-americana, fabricação de veículos automotores. E também nós temos aqui na nossa base a Embraer, que é uma das maiores fábricas que existe no Brasil, fabricação de aeronaves. E eu pego essas duas porque são duas das maiores empresas que existem no mundo. E essas empresas, no mês de junho, elas pintam a fachada das fábricas, as escadas onde tem acesso a outros galpões, ao restaurante
da empresa. Na hora que o trabalhador está fazendo a sua refeição, passa lá no telão algumas frases dizendo que não pode ter preconceito. E essas empresas, a Gerdau também, nós temos Gerdau aqui na nossa base, entre outras empresas multinacionais, que no mês de junho elas não só pintam o arco-íris, como também fazem o discurso de que aqui na minha empresa não tem preconceito. E mais do que isso, as empresas estão contratando gays, estão contratando lésbicas, estão contratando trans, estão contratando imigrantes. A Gerdau, no ano passado, fez uma contratação de dezenas de trabalhadores e ela fez orgulho. Disse com muito orgulho: ó, eu contratei gay, eu contratei lésbica, eu contratei trans, e ela até falou: e eu contratei imigrante, que tinha lá alguns venezuelanos, dizendo: aqui na minha empresa não tem preconceito. É um discurso bonito, que pega até para alguns setores da sociedade. E esses trabalhadores que são contratados, por conta da precarização e a falta de emprego que existe, todo o preconceito, é comum. Exemplo, na General Motors, na última contratação que teve, há mais ou menos um ano e meio atrás, ela contratou trabalhadores trans. E esses trabalhadores chegam para a gente e falam: poxa, a minha vida inteira foi trabalhar em telemarketing. Ou você chega para entregar o currículo, você é trans, a pessoa nem olha para sua cara. A GM me contratou, uma multinacional. Então, eu preciso desse emprego aqui porque eu não vou conseguir emprego em nenhum outro lugar. Muitas vezes até fala: poxa, vocês do sindicato faz luta, mas eu tenho medo de fazer greve, de perder este emprego aqui porque ninguém me deu emprego e eu consegui entrar em uma multinacional importante. E outra questão que a gente, inclusive, vai entrar a campanha salarial dos metalúrgicos aqui, a gente tem um estudo do ILAESE que aponta que as mulheres, os negros e os LGBTs recebem metade do que recebe o homem branco e hétero, por exemplo. Então, na sua opinião, por que as empresas estão entrando nesta disputa? Porque essa pauta é uma pauta considerada de esquerda, né? O que a gente vê a ultradireita, inclusive, fazendo o discurso é completamente contra tudo isso. A gente vê aí o PL do aborto e toda a luta que está tendo do movimento de mulheres em relação a esse tema. Mas por que você acha que as empresas estão disputando com este tema da comunidade LGBTI+. Eu acho que a gente poderia pensar em 2 motivos, né. Eu acho que o motivo que é mais visível, mais aparente, que é um motivo do lucro, né. Elas visam, contratar tanto do ponto de vista para pagar menos salário, né, porque é uma população que raramente consegue se empregar, então por raramente conseguir se empregar, acaba, quando se emprega, recebendo um salário menor, então eles extraem mais lucro em cima disso. E a questão do consumo, né, eles também querem garantir a sua lucratividade vendendo os produtos fruto do trabalho nas fábricas para o público LGBT. Mas isso é feito de maneira, bem oportunista. Por que de maneira oportunista? Porque se visa apenas o lucro e não a humanização desses trabalhadores, né. Tanto que é como tu mesmo falou, recebe muito pouco, está em condições extremamente precárias de trabalho, muitas vezes, passa por violência no local de trabalho de gerentes, supervisores, até de colegas de trabalho, a empresa não faz absolutamente nada, né, porque o interesse acima de tudo é o lucro, né. O direito desses trabalhadores serem vistos enquanto seres humanos não existe para essas empresas. Só existe a bandeira colorida como fonte de lucro, né. No movimento LGBTI, a gente costuma falar isso de pink money, né, ou pink wash, que é esse oportunismo, né, das grandes empresas capitalistas, dos grandes acionistas, de utilizar os trabalhadores LGBTs, a partir da sua condição de discriminação social, como instrumentos de lucro. E aí, se a gente for dar uma olhada para esses trabalhadores, acaba que se eles não têm o apoio coletivo dos outros trabalhadores, acaba eles tendo que ceder, né, essa pressão pelo emprego. Cedem, porque não existe o apoio coletivo ali, né, muitas vezes. Então acaba nem sempre fazendo o confronto direto, muitas vezes quando é necessário confrontar,
os patrões por medo de ir para o desemprego, porque a gente tem dados estatísticos que apontam os vínculos informais de trabalho que a população LGBT tem pela discriminação que passa no mercado de trabalho, né? A população trans feminina, se a gente pegar os dados da Associação de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que é uma associação bastante militante, aponta que 90% das mulheres trans no Brasil inteiro está na prostituição, por não conseguir vender sua força de trabalho no mercado de trabalho. Acaba sendo obrigada a vender de maneira coercitiva, compulsória, violenta, contra a sua vontade, o seu próprio corpo, para poder comprar pão, para poder ter moradia, né? Então, isso por si só já é um indicativo, mas a população LGBT em geral, tu consegue ver, tem pesquisas como da UFMG que aponta que essa população raramente consegue acessar o trabalho. Então, o Pink Money, ele é um oportunismo muito grande. E ele, ao mesmo tempo, ele é uma chantagem, uma faca nos pescoços desses trabalhadores. Então, eu vejo esse é um dos motivos mais aparentes, assim. Mas tem motivos mais, eu diria que a gente poderia pensar em motivos até mais profundos, assim, no sentido de que essa contratação, né, muitas vezes ela busca esse lucro, mas ao mesmo tempo você vê essas mesmas empresas, né, sustentando o próprio preconceito. Por exemplo, dá o exemplo da Coca-Cola, né? A Coca-Cola gosta de colocar lá a bandeira colorida dela, né, para dizer que é a favor da diversidade, da inclusão, mas quando você vai ver, por exemplo, nos políticos que ela banca políticos de ultradireita que defendem a cura gay. Então é isso, é oportunismo puro, assim. E isso é algo que precisa ser denunciado. E os trabalhadores LGBTs têm que ter, sim, o direito ao trabalho. E não, isso não ser utilizado como instrumento de chantagem, de violência, de assédio no local de trabalho. Eu acho que esse é um dos pontos que eu poderia falar a respeito desse tema. Ok, é isso aí. A luta dos LGBTs é a luta da classe trabalhadora. É desta forma que a gente tem que enfrentar o tema e, de fato, o patrão aparece como bonzinho porque está contratando gay, porque está contratando trans, porque está contratando imigrante, mas ele faz isso por conta de todo o preconceito e a discriminação que existe. Essas pessoas se submetem a qualquer tipo de emprego, mesmo que para ganhar pouco, e com isso o patrão ele aumenta o seu lucro. Então é essa a denúncia que a gente tem que fazer. A GM, a Embraer e a Gerdau não são empresas boazinhas. Isso são exemplos aqui do Vale do Paraíba, mas a gente sabe que isso vem acontecendo aí a nível nacional. A empresa, para querer aparecer que é uma empresa humanista, uma empresa boazinha, pinta a fachada da empresa com arco-íris apenas no mês de junho. E nesse sentido, a gente precisa disputar a consciência dos trabalhadores. Você que está vendo aqui este vídeo, estou batendo um papo aqui com a companheira Nicaia sobre a luta dos LGBTs, que é a luta da classe trabalhadora, e a ideia é a gente pegar esse vídeo, jogar aí para os trabalhadores no chão da fábrica, para a gente fomentar esse tema. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, canal do Weller, aqui é conteúdo para a classe trabalhadora. Agora, o próximo tema, companheira, é o seguinte: eu sou metalúrgico desde os meus 18 anos, ou seja, já tem 20 anos que eu trabalho em fábrica metalúrgica. Eu milito no PSTU há 18 anos, o nosso partido, que neste mês de junho completa 30 anos também. E eu sempre digo, quando eu estou falando da minha militância, que o PSTU que mudou a minha vida. Tudo que eu sou hoje eu aprendi dentro do partido. E o PSTU também nos ensina em relação a este tema. Eu digo porque antes de não, quando eu não era militante, eu comecei a minha militância lá na cidade de São Carlos, eu não tenho esse pensamento que eu tenho hoje. E eu sempre fui metalúrgico, eu sempre fui peão, já trabalhei na construção civil. E você vive no meio da sociedade,
Se você não milita em uma organização para você fazer essa discussão, automaticamente você vira uma pessoa que tem preconceito. Não que dentro também das organizações e dos movimentos não tenha. A gente não é uma bolha isolado do que é a sociedade. E dentro da fábrica tem muito preconceito. A peãozada é preconceituosa pra caramba. Este exemplo que eu dei aí, quando a gente estava na pandemia, na GM, a empresa distribuiu, porque as fábricas estavam distribuindo para quem estava trabalhando, as máscaras para proteção contra a Covid-19, e a GM, na semana do Dia do Orgulho LGBT, ela deu uma máscara que era um arco-íris. E ela entregou a máscara. E todo trabalhador usou. Os 4.000 trabalhadores da GM usaram e não questionou. O patrão mandou você usar, o cara pega e usa. A galera comenta que dentro da GM, um setor usou a máscara e falou: eu estou usando porque o patrão pediu para me usar, ele que paga o meu salário, mas eu jamais usaria uma máscara que tem aqui o arco-íris, que é o símbolo LGBT. Então a empresa impõe isso na força. Ela que paga o salário, o trabalhador que recebe o salário não pode questionar o patrão. Então todo mundo utilizou, legal, tal. Agora, tem muito preconceito entre a peãozada. E a gente tenta abordar o tema no diálogo junto com os trabalhadores, justamente nesse sentido, de que se a gente divide a classe, isso favorece o patrão. E na fábrica você tem o hétero, na fábrica você tem gay, na fábrica você tem lésbica, e muitas vezes os trabalhadores ficam em cima do armário com medo de sofrer o preconceito dos trabalhadores, principalmente quem é gay. Tem vários gays na Avibraz, uma fábrica que a gente está há 2 anos de greve lá, e que o pessoal, por saber da posição do sindicato, chegou para mim e falou: pô, Weller, eu sou gay, acho bacana pra caramba, o sindicato trata no tema, mas ninguém sabe. A galera na fábrica não sabe que eu sou casado com outro homem. E nem pode saber, senão eu tô ferrado com um monte de piadinha que vai ter. Então, infelizmente, tem muito disso da pessoa ficar em cima do armário, principalmente os trabalhadores na indústria. Agora, o pensamento mais forte que tem, e isso tem a ver com essa polarização social e política que a gente vive, este pensamento conservador da ultradireita bolsonarista e principalmente o peso das igrejas evangélicas neopentecostais. Porque esses trabalhadores que são os mais preconceituosos, eles falam o seguinte: é que eu sou evangélico e na Bíblia, na igreja e o discurso do pastor é que o homem foi feito para a mulher e vice-versa. Então eu não posso aceitar um homem namorar com outro homem ou uma mulher namorar com outra mulher. Então este pensamento, principalmente dos evangélicos, que vem das igrejas neopentecostais e da ultradireita conservadora que disputa ideologia com a gente, nós sabemos. Aí eu queria que você mandasse um recado aqui para o trabalhador. Por que o trabalhador ele não pode ter preconceito? Para esse trabalhador que é o mais atrasado de todos, qual que é o recado que você manda? Como que a gente dialoga para que a gente possa ter uma sociedade livre, onde todos possam ser o que quiser ser, sem ter nenhum problema, sem precisar que o camarada gay da Avibraz precise se esconder para não ter piadinha dos demais colegas de trabalho? Qual o recado que você manda para a peãozada que ainda tem preconceito, que é muito na nossa sociedade? Bom, eu acho que uma primeira coisa a se comentar é que uma pessoa LGBT que trabalha contigo é trabalhadora assim como você e passa pelas dificuldades que nem você, às vezes até muitas vezes mais, porque a família não apoia, muitas vezes é discriminado indo para o trabalho, no transporte público, não consegue às vezes estar andando de mãos dadas com seu namorado a sua namorada num parque, né? As pessoas trans, a gente vê muitas pessoas espancando as pessoas trans nas ruas. Então, imagina já a dificuldade que é trabalhar e ganhar um salário que não contempla as suas necessidades, né? Que o preço das coisas está tudo alto e ainda passar por isso, né? Eu acho que, antes de tudo, tem que enxergar que a gente pertence à mesma classe e que a gente brigar entre nós mesmos favorece aqueles que lucram em cima da gente, né? Acho que esse é um ponto muito importante, porque
Por exemplo, a gente vê muita gente de ultradireita que trabalha sendo contra cotas, né? Tem uma amiga minha, a Renata, que ela também trabalha numa fábrica, e lá eles estão contra as cotas. Mas aí eu faço uma pergunta assim: quanto de lucro os patrões têm, né? Eles conseguem garantir emprego, entendeu? Ninguém está tirando o emprego de alguém por ter cota. Na verdade, esses lucros ficam muitas vezes escondidos, né, obscuros, e aí se culpa um setor de trabalhadores, que é o setor LGBT, né, por estar tirando o emprego de outros, quando na verdade tem dinheiro para ter emprego para todo mundo. Então, nós temos que nos enxergar enquanto seres humanos da mesma classe, porque brigar entre nós só favorece aqueles que nos exploram, ou os governos que muitas vezes colocam projetos que nos atacam. E a questão da religião, eu acho que tem dois pontos, né? O primeiro ponto é que a população LGBT é gente que nem todo mundo, é pessoa que nem todo mundo, tá? Então, mesmo que a gente tenha as nossas convicções religiosas, o respeito é básico, né? E isso tem que levar em consideração. Você gostaria que alguém ficasse fazendo chacota de você, te violentasse na rua? Não, ninguém gostaria, né? Então, não há por que fazer isso com a população LGBT e não há por que apoiar quem faça isso com a população LGBT. O segundo ponto, em relação à questão religiosa, é que ao mesmo tempo ali no cristianismo que se fala, né, de que o homem é feito para a mulher e mulher é feito para o homem, a própria religião, né, cristã condena o ódio e o apedrejamento, né, a discriminação. Então tem algumas coisas que precisam ser colocadas aqui, né? O cristianismo não é sinônimo de preconceito. Isso tem que ser dito. Ah, mas o pastor diz, olha, mas não é bem todos os religiosos cristãos que pensam assim. Mas, em última instância, antes da questão religiosa, somos trabalhadores, somos da mesma classe e as pessoas LGBT são pessoas. Elas têm que ter os mesmos direitos que todos, né? E brigar entre nós favorece a classe maior. E digo isso porque muitas vezes, né, a população LGBT acaba, né, sendo responsabilizada por coisas que não é de sua responsabilidade, como, por exemplo, esse exemplo que eu dei da cota, né, de que está roubando emprego. Quem é o verdadeiro culpado para que a população LGBT e os outros trabalhadores vivam esse inferno que é os salários baixos, que é a falta de emprego, que é a inflação, são os patrões, não é a população LGBT. E atacar os trabalhadores LGBTs só vai prejudicar os próprios outros trabalhadores que são héteros. Porque na hora de fazer a greve, na hora de estar na luta, vocês vão estar divididos, justamente por replicar esse preconceito, essa discriminação. Sem falar que isso reforça os interesses dos gerentes, né? E outra coisa que eu queria colocar é que, por mais que as empresas deem a cota por oportunismo, e de fato é um oportunismo, é para colocar a faca no pescoço dos trabalhadores LGBTs, ao mesmo tempo é muito importante. O ideal era que todo mundo fosse empregado de maneira igual no mercado de trabalho. Infelizmente, ainda não é assim, por isso a discussão da cota é importante. Mas vale ressaltar: se fizer um pedido de abertura de contas dessas fábricas, das empresas de comércio e tudo, a gente vai ver que tem muito dinheiro que esses empresários estão lucrando e que eles poderiam estar empregando pessoas sim. Então, não é culpa da cota também essa questão da falta de emprego para todos, tá? E acho que eu queria pontuar isso assim. Ok, companheira, você que está assistindo este vídeo neste momento, não esqueça de se inscrever no canal. Canal do Weller, conteúdo de interesse da classe trabalhadora. Hoje, neste vídeo, batendo um papo aqui com a companheira Nicaia. A luta dos LGBTs é a luta da classe trabalhadora. Infelizmente, o Brasil é um dos países que mais mata LGBTs no mundo. E nós que somos socialistas e revolucionários, que lutamos por uma sociedade mais justa e igualitária, nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito. Nós que lutamos por um mundo maior, nós somos LGBTs, nós somos mulheres, nós somos negros, nós somos favelados, nós somos imigrantes, nós somos todos palestinos que está sendo aí massacrado e oprimido pelo Estado assassino de Israel. Então nós sempre vamos estar do lado daqueles que são oprimidos.
Companheira Nicaia, para a gente finalizar este nosso bate-papo, gostaria aqui que você falasse para a gente, então, qual é a saída para a gente ter, de fato, um dia, uma sociedade livre, igualitária, onde o gay, a lésbica não precisa ficar no armário, que todos possam sair, não só dentro da fábrica, nas praças, na comunidade, na nossa vida em geral, na sociedade? Qual é a forma para a gente ter uma sociedade livre, onde a gente não veja essa situação de assassinato de LGBTs e todo o preconceito existente que a gente tem na sociedade atual? Qual é a saída para a gente conseguir tudo isso? Bom, eu sou socialista, não tem, né, como não dizer senão uma sociedade socialista. Mas o que é uma sociedade socialista, né? Uma sociedade socialista é, senão, uma sociedade governada pela classe trabalhadora, pelos operários, por todos aqueles que passam por discriminação e segregação, como mulheres, a população LGBTI, a população negra, os imigrantes, os quilombolas, os povos originários, que são os povos indígenas, né? Porque o que seria esse comando, né, comandada diretamente? Hoje a gente tem no Brasil três poderes, né, no estado atual, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? E tem mais o mercado privado comandado diretamente pelos grandes capitalistas. Uma sociedade socialista nada mais é de que quem cria as leis seja a classe trabalhadora e todos os oprimidos, quem executa as leis seja a classe trabalhadora e todos os oprimidos, e quem aplica as leis em tribunos populares e operários seja a classe operária, a classe trabalhadora e todos os oprimidos. E quem controle o mercado, as empresas, as fábricas, do quanto cada um vai ganhar, o quanto vai ser o salário de cada um, o quanto vai ser o preço de cada coisa, seja a própria classe trabalhadora de maneira coletiva junta, né? Uma sociedade socialista seria gerenciada e organizada por nós. E por esse motivo, eu até acho, né, presumo que a gente não vai, né, nos organizar usando esse método do capitalismo, que é um método que, né, tem exploração do trabalho, é uma sociedade sem exploração, onde a riqueza seja dividida coletivamente entre todos, né? E nós poderemos, né, nessa sociedade, acabar com o desemprego, com a fome, com a inflação, com a exploração do trabalho, com a discriminação, com a segregação e com o preconceito. É por isso, né, que a luta dos trabalhadores, dos operários, não é diferente da luta da população LGBT. Na verdade, é a mesma luta. Se a gente parar para pensar, a população trabalhadora, operária, passa por uma opressão que é muito parecido com essa opressão do que é, né, ser espancado na rua, do que é ser isolado da família, porque trabalhar nas condições que nós vivemos hoje e no passado também é uma forma de escravização moderna. Somos muito explorados, trabalhamos enlouquecidamente em trabalhos que destroem a nossa saúde, e isso é opressão. Então, nós temos que estar juntos nessa luta, porque a gente não pode continuar mais vivendo nessa sociedade onde os salários são baixos, a inflação é alta, os governos estão sempre do lado dos ricos, a população LGBT segue morrendo na rua, as mulheres seguem sendo mortas, os negros seguem sendo mortos. Não dá para a gente continuar vendo isso. E por isso eu me organizo no PSTU, porque para construir essa sociedade a gente precisa de uma ferramenta, um instrumento, né? Pelo menos um polo crítico, consciente, que tenha disposição de mover todo mundo para lutar por isso. E é por isso que eu já deixo o convite, conheçam o PSTU, venham ver os jornais, venham ver as conversas, os debates que acontecem, porque é muito importante que todos os trabalhadores pautem esse projeto de sociedade, senão nada nunca vai mudar. Se a gente não começa por agora, não existe futuro diferente. É isso aí, companheira. Muito bom. No vídeo de hoje, eu troquei uma ideia aqui com a companheira Nicaia, situação dos LGBTs e a luta da classe trabalhadora, mês de junho, dia 28, dia do orgulho LGBT. E nós não podemos apenas fazer saudação à bandeira. Nós temos que disputar a consciência dos trabalhadores. E a gente tem que ir para cima daqueles que são preconceituosos, em especial os trabalhadores.
disputar e, ao mesmo tempo, combater. E a única forma, de fato, da gente ter a comunidade LGBT com total liberdade, e a única forma da gente libertar a classe trabalhadora, e na classe trabalhadora tem LGBT, na classe trabalhadora tem negro, na classe trabalhadora tem mulher, a única forma da gente libertar é a gente destruindo esse sistema capitalista e a gente construindo uma sociedade socialista. Por isso que nós organizamos no PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, como a companheira disse, você que está vendo esse vídeo, que queira conhecer o nosso partido, entre em contato e vamos divulgar esse vídeo, galera. Vamos jogar aí no grupo de Zap da fábrica, vamos fomentar este debate e lutar contra todo tipo de preconceito. É esse o vídeo de hoje, muito importante. Ajude a divulgar, se inscreva no canal. Canal do Heller, conteúdo de interesse para a classe trabalhadora.